Quem está aqui com a gente também para conversar a partir de agora é o novo líder do PT na Câmara dos Deputados, o deputado federal Pedro Uczai. Deputado, eu não sei onde você está. Boa tarde, deputado. Obrigado por estar aqui com a gente. Boa tarde a ti, Mauro, Agliaferri, boa tarde a todos que nos acompanham. Uma alegria conversar com vocês. Deputado, o Congresso voltou aos trabalhos essa semana e eu queria começar essa nossa conversa com o senhor nos contando aí quais vão ser as prioridades do PT na agenda do Congresso nesse ano. A gente sabe que é um ano mais curto, é ano eleitoral, então o que o PT vai tentar aprovar nesse primeiro semestre, deputado? Então vamos lá para a pauta prioritária. Primeiro, eu acho que depois de 3 anos do governo presidente Lula, nós estamos num momento também de síntese do que foi construído e, inclusive, um ambiente melhor essa semana, que já votamos o gás do povo para 15 milhões de famílias de brasileiros e brasileiras, com 29 deputados somente contra. Portanto, uma demanda da sociedade brasileira extremamente vitoriosa. Estamos comemorando aqui o imposto de renda nessa semana, onde os trabalhadores se beneficiam, que foi o encontro do Congresso com o governo federal do presidente Lula, como também o próprio aumento real do salário mínimo. Nesse contexto, qual que é a pauta daqui para frente? A pauta da segurança pública é uma pauta prioritária para o governo e para a bancada. Vamos enfrentar o tema do PL antifacção, que foi aperfeiçoado no Senado, porque da Câmara foi um texto desconfigurado, um texto que não tinha nem técnica legislativa que sustentasse aquele texto do Derrite, e agora tem condições de votar o PEC antifacção na próxima semana, depois do Carnaval. A PEC da segurança pública, o governo tem algumas posições bem claras, como a integração das forças de segurança, pensar o papel do país no enfrentamento ao crime organizado, narcotráfico, no andar de cima, que pode ter características no setor financeiro, nas fintech, que pode ter no crime organizado, no narcotráfico, que pode ter relações com outros setores, como de setor financeiro, como o Banco Master, ou qualquer investigação dessa complexidade, que se relaciona inclusive internacionalmente, com fundos lá nos Estados Unidos, precisa fazer uma PEC de segurança que não fique fragmentando, porque tem disputa com governadores que a extrema-direita não quer. Então, esse é um tema fundamental para nós. Nós vamos enfrentar esse tema da segurança pública. E deputado, desculpa interrompê-lo, mas só para a gente falar desse tema também, já existe algum acordo com o relator da PEC, o deputado Mendonça Filho? Mendonça. Então, o texto preliminar que o Mendonça fez, ele desconfigurou a importância do governo federal, a importância da própria Polícia Federal na integração de um sistema único de segurança pública. Eu acho que o que está em jogo é isso. E nós temos que fazer uma política nacional de prevenção, nós temos que fazer uma política de segurança com inteligência, com tecnologia e com relações internacionais. Portanto, ele desconfigurou para atender alguns governadores da extrema-direita. O que nós conversamos com o governo? O governo levantou as prioridades centrais, o ministro da Justiça, o novo ministro da Justiça, conversou com o conjunto do governo e tive a oportunidade de participar desse debate, e o ministro, hoje, em princípio, conversou com o relator. E nessa construção, acredito e quero crer que o Mendonça Filho incorporou 2, 3 pontos centrais e prioritários do governo para ter condições de votar. Tem textos e pautas conservadoras de redução da maioridade penal, aproveitando comoções da tragédia, da violência que nós vivenciamos no meu estado, do cão orelha. Então, põe numa pauta retrógrada, conservadora, de redução da maioridade penal, com o sistema penitenciário falido nesse país, achando que isso vai resolver mais para espetáculo, mais para opinião pública, do que para efetivamente enfrentar o tema da segurança pública. Mas nós vamos enfrentar esse tema. Perfeito. Terceiro ponto, aí o tema da redução da jornada de trabalho deve ser prioridade do governo, porque eu li a mensagem do presidente da República, vai estar na pauta. Eu, pessoalmente, defendo que o governo deva enviar um texto
de urgência constitucional para que a sociedade brasileira, que quer aumento da produtividade na economia, tem que reduzir jornada de trabalho, saúde do trabalhador tem que reduzir jornada de trabalho, qualidade de vida, tempo para viver e tempo para trabalhar, tem que fazer redução de jornada de trabalho, como muitas partes do mundo estão fazendo, e por iniciativa, inclusive empresas fazendo. Então, esse tema tem que ser colocado na pauta, como foi de imposto de renda, que diziam que não ia votar, porque ia cobrar do super rico. Nós votamos aí por unanimidade. Esse é outro tema também. Como temas do tarifa zero, que é um tema no urbano, das cidades hoje brasileiras, que estão insustentáveis, conurbadas, etc. Tem o tema aí de que nós queremos discutir com o governo, pé de meia universal para atender o futuro do Brasil com educação, valorizando aí o ensino médio para poder acessar a universidade. Eu sou professor, educador, vou colocar esse tema também como prioritário e vamos tentar derrotar qualquer possibilidade de derrubada do veto da dosimetria, que é um subterfúgio da anistia para os golpistas que tentaram destruir a democracia. Então, esse ano, o tema da democracia também vai ser um tema importante aqui no parlamento, e espero que o parlamento, pedagógico e politicamente, e como cidadania, diz ditadura nunca mais, golpe nunca mais, e que este ano não vai ser nem debate só de esquerda, o governo Lula, vai ser um debate entre barbárie, retrocesso histórico, volta a um passado recente que nós não queremos, e ou avançar para o país democraticamente no jogo civilizatório. Beto, se tiver uma pergunta também para o deputado Pedro, por favor, fique à vontade. Eu gostaria de tomar... Obrigado, Mauro. Deputado, boa tarde. Eu vi que ele passou basicamente por todos os temas que a gente tem escutado, como seriam as agendas prioritárias do governo. Eu só senti falta de que é a questão da regulação dos trabalhadores por aplicativos, que é uma discussão que está sendo puxada pela Secretaria-Geral da Presidência, entender se isso está na pauta do partido para colocar na agenda no parlamento, né, dialogando com o governo, porque parece ser que é uma demanda grande da sociedade e que se costuma dizer que a esquerda não sabe dialogar com o autônomo, né, sempre trabalhou com o presidente Lula, vem dessa tradição do trabalhador sindicalizado, e que como seria esse diálogo com o empreendedor, com o trabalhador por conta própria. Queria ouvir como é que é essa sensação, como é que o PT na Câmara e no diálogo com o governo está enxergando essa questão. Eu respondo do ponto de vista político e do mérito. Do ponto de vista político, o governo colocou na agenda de prioridades, manifestada inclusive pela ministra Gleice Hoffmann, da Secretaria-Geral da SRI, das Relações Institucionais, como prioridade a redução da jornada de trabalho e a regulamentação do trabalho por aplicativos. Isso tem como prioridade o governo. Nós estamos na expectativa de ver o mérito. Por que nós, e eu como líder, estou num aguardo de discutir mérito? Porque é um tema complexo, é um tema que vivencia entre a autonomia e a liberdade do trabalhador de aplicativo, mas ao mesmo tempo a garantia de direitos para esses trabalhadores, para não ficar numa situação de quase total informalidade. E, terceiro lugar, quais os programas que poderiam ser criados para esses trabalhadores de aplicativo. Eu tenho simpatia, por exemplo, que o BNDES podia abrir uma linha de crédito para que todos os trabalhadores de aplicativos, inclusive dos entregadores de iFood, etc., pudessem ter crédito subsidiado em financiamento para adquirir carros novos, de preferência elétricos ou híbridos, e também os entregadores ter motos novas, instrumento de trabalho para mais segurança e conforto. Então, eu estou na ansiedade, mas o governo tem como prioridade e a bancada vai dialogar junto com a redução da jornada de trabalho. E tem outro tema que tem incomodado a sociedade e a democracia, é o tema da regulamentação da inteligência artificial e das big techs, das redes sociais. Nós temos propondo, eu mesmo propus, que seja, como vários outros países, a proibição de redes sociais nesse universo infantil e de adolescências. Hoje foi lançado o PAC contra o feminicídio no país, contra toda essa violência contra as mulheres que tem aumentado muito no nosso país, juntou os poderes da República num grande pacto de unidade
né? Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e o Executivo, num grande evento que apontou um horizonte civilizacional na relação com as mulheres, onde nós, homens, temos que assumir a responsabilidade desta luta conjunta, e a Big Tech tem que regulamentar. Se eu ponho uma revista pornográfica ao vivo para as crianças numa calçada, numa revistaria, vai a manifestação da sociedade. Agora, nas redes sociais, pode, que o mundo real e o mundo virtual, e inteligência artificial com destruição de reputação de pessoas. Todos acompanharam a eleição de Trump com Câmara. Na última semana, teve 2 bilhões de visualização de um pronunciamento da Câmara. O rosto da Câmara, a voz da Câmara, porém o conteúdo de inteligência artificial gerando medo e insegurança no povo americano com a voz da Câmara. Eu chamo, desde 2016 e 2018, foram método Steve Bannon. Ódio e mentira, fake news. Já 16 do Trump e 18 do Bolsonaro. Né? E agora, 22, já introduziram a inteligência artificial no processo democrático. Nós precisamos avançar também nesse tema. Então, o deputado Pedro Uczaj trouxe para a gente uma série de pautas que vão ser prioritárias para o governo nesse primeiro semestre, que vai ser o semestre útil aí no Legislativo, porque depois a gente vai ter toda a campanha eleitoral. Deputado, o Congresso começou a funcionar nessa semana e ontem, já na largada, aprovou um reajuste para os funcionários do Legislativo, mas, mais do que isso, aprovou também algumas medidas que podem incorporar penduricalhos aos salários dos funcionários do Legislativo, e esses penduricalhos podem fazer com que esses salários ultrapassem o teto constitucional dos servidores públicos federais. O presidente Lula vai vetar esse trecho dessa lei que foi aprovada ontem pelo Congresso? Eu não tenho ainda qual será a posição do governo. Eu tenho a posição da nossa bancada. Nós defendemos pública e abertamente o aumento dos 8%, como foi no Senado, como foi 6,8% o salário mínimo, e recomposição salarial, inflação, etc., e valorização dos servidores do conjunto da Casa Legislativa, que dá um impacto aí do valor que se atualizou do orçamento no passado para esse ano e dá equilíbrio econômico e financeiro. Quando se trata desse penduricário ou do extrateto, a nossa bancada chegou ao limite em função desses funcionários que estão ligados à parte administrativa da Câmara, na Secretaria-Geral, que assinam documentos, que fazem licitações e tudo. Nós chegamos até esse limite, como exceção de 72 funcionários, que não pode chegar até 5%. Nisso nós chegamos para a negociação, para fazer acordo de votação. Quando veio uma proposta para incluir o F3, que colocaria mais 200 servidores aqui, como líder da bancada, representando a bancada do Partido dos Trabalhadores, eu não assinei o documento, não assinei o acordo e, portanto, não prosperou por posição da bancada do Partido dos Trabalhadores. Então, de forma explícita, nós participamos da reunião de lideranças, acordamos naquele momento os 8%. Segundo, encaminhei que nós íamos discutir na bancada se nós ia apoiar ou não aqueles 72 cargos. Até ali, nossa bancada chegou para buscar um entendimento, para buscar o que interessava também ao conjunto do governo, da votação também dos projetos da educação, dos institutos federais, dos cargos federais, das saberes e competências, que foi uma grande conquista desses técnicos, com a expansão dos institutos federais. Nós construímos esse acordo político. Quando veio a possibilidade de introduzir F3, que daria mais de 200 funcionários, 200 servidores, eu me opus em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores e nós não permitimos avançar o acordo em nome da nossa bancada. Entendo. Então, a gente não tem ainda a certeza do que o presidente Lula vai tomar como providência, se veta ou se não veta esse trecho dos penduricalhos. Agora, o Congresso ontem também... Eu tenho uma posição pessoal, Mauro. Eu sou contra extrateto,
Se o teto é um problema, então vamos enfrentar o tema do teto e não criando penduricário em todos os poderes, no Supremo Tribunal de Contas, Congresso, Câmara ou outros espaços do poder. Então, se o problema é o teto, do ministro, do presidente, do deputado, do senador, vamos discutir o teto, mas não criar penduricários extra-teto. Nós, inclusive, temos um projeto de lei aqui, tramitando aqui na casa, do Lindbergh Faria, e eu assinei junto com ele, com coautoria de muitos parlamentares aqui, sobre este tema. E nesse tema que nós tínhamos acordo quando se votasse a reforma administrativa. Pois é, por falar em reforma administrativa, ontem o Congresso aprovou também um reajuste para os funcionários públicos federais e também a criação de novos cargos no serviço público. E isso tem um impacto calculado aí para esse ano já de 4 bilhões de reais. Não é um momento, no momento em que o governo está tentando o equilíbrio fiscal, buscar o primeiro superávit desse mandato do presidente Lula, o primeiro superávit fiscal, esse tipo de medida não vem na contramão dessa vontade da equipe econômica, deputado? É boa pergunta. Esse cálculo financeiro está previsto no próprio orçamento de 2026, que incorpora, e a pergunta é para a sociedade brasileira, se é meritório nós ter aprovado essa matéria para expandir universidade indígena, para expandir novas universidades, para expandir mais de 100 institutos federais para qualificação profissional da juventude brasileira. Esses cargos são para universidades federais, para professores e técnicos administrativos que incorporam já a decisão de 3 anos atrás, quando o governo Lula assumiu, de expansão de instituições federais, de expansão de escolas técnicas federais. Então, com exceção, aí depois teve um outro projeto de lei que fez plano de cargo e salário de carreira do MEC e do Ministério da Cultura, uma reivindicação histórica que só atualiza e organiza um plano de carreira justo e meritório, e que permite outro projeto que nós votamos, que é também a possibilidade democrática de reitor eleito, reitor empossado, porque eu vi o Bolsonaro indicando o terceiro votado na intervenção nas universidades. A universidade tem que ouvir a comunidade acadêmica, o reitor ou reitora mais votado seja empossado. Então foram essas matérias que nós votamos, que era interesse do governo, e esses 4 bilhões é um recurso bem investido. Eu sou professor, sou educador, há 30 anos numa universidade, não tem melhor investimento que a Câmara e o Senado estão votando nessa matéria, por iniciativa do Executivo, do que esses cargos que permite, e nós não somos um país que proporcionalmente ao mundo temos um percentual de servidores públicos muito aquém de qualquer país desenvolvido. Deputado, hoje à noite, eu vou pedir só para o senhor responder rapidamente, que a gente já está encerrando o nosso tempo. Hoje à noite, o presidente Lula convidou uma série de lideranças da Câmara para um jantar. Espero não estar dando essa notícia em primeira mão para o senhor, deputado. O senhor vai no jantar? Eu vou no jantar, já confirmei, disse sim, com muito orgulho, porque o jantar vai ser uma oportunidade. Nesse novo clima político, a relação entre o Executivo e o Parlamento, primeiro para o presidente agradecer as pautas centrais que o governo encaminhou, nós aprovamos aqui. Como agora, do imposto de renda, que milhões de brasileiros se beneficiam da isenção até 5 mil e desconto até 7.350. Votamos essa semana o Gás do Povo, que vai beneficiar 15 milhões de famílias. Só também para voltar ao jantar, o principal personagem desse jantar vai ser o presidente da Câmara, Hugo Motta? É mais um afago do presidente ao presidente da Câmara? Ontem, por exemplo, nesse pacotaço aí dos reajustes salariais, foi aprovada a criação de um Instituto Federal na cidade de Patos, na Paraíba, onde o pai de Hugo Motta é prefeito, inclusive. Vai ser mais um afago para o presidente da Câmara? Eu acredito que vai ter uma cordialidade e uma gratidão do presidente com as matérias. E como na Paraíba, quem conhece o estado da Paraíba, tem 22 campos do atual Instituto Federal e está constituindo-se mais um novo Instituto Federal que permite, naquela região, ter uma melhor gestão administrativa, financeira e pedagógica, como nós em Santa Catarina também tem 2 institutos federais. Então, eu acho que é meritório do ponto de vista do mérito. E é evidente
E o Hugo Mota provavelmente também vai agradecer o presidente vai agradecer ele também por todas as pautas, como o gás do povo, como também a criação dos cargos para implantar os próprios institutos federais e novas universidades públicas, que é tanto desejo da sociedade brasileira. E certamente a reunião vai ser também para pauta que o presidente Lula, como mandou na mensagem, redução da jornada de trabalho. Eu defendo que o governo manda um texto de urgência constitucional para toda a sociedade brasileira discutir de forma transparente, vai colocar provavelmente o tema da segurança pública como prioridade e, com certeza, também o tema da democracia como um princípio fundamental e básico da nossa civilização do Brasil no ano que se disputa projetos de passado ou projetos de futuro. Deputado Pedro Czai, muito obrigado por nos atender aqui no All News. Um bom jantar para o senhor e volte sempre para nos dar as informações aqui. Obrigado por hoje. Pô, Mauro, eu quero te agradecer. Eu fiquei curioso no debate sobre Santa Catarina, mas eu não opinei nada. Deixa a extrema-direita brigarem lá bastante com misoginia, com tudo isso, né? Então, desse tema eu entro em outro momento para esse papo aí. A gente volta a conversar com o senhor, porque eu quero saber exatamente das movimentações no campo da esquerda lá no seu estado. Obrigado por hoje, deputado. Tem muitas novidades. Obrigado. Um abraço grande para você, Mauro. Um abraço para todos vocês. Obrigado.